Olá, bem-vindos ao Desvendando Código. Hoje a gente vai mergulhar num tema que está super em alta, né? Agentes de inteligência artificial. Temos bastante material aqui para analisar. Exato. A ideia é justamente descomplicar um pouco isso. Vamos, passo a passo, sabe? Começando pelo que talvez seja mais familiar, os modelos de linguagens. Tipo ChatGPT e tal. Isso. Daí a gente avança para os fluxos de trabalho de IA e finalmente chega nos agentes mesmo. Tentar entender o que são, né? Perfeito. Vamos desmistificar esses termos então. Sem entrar naquele techniquez pesado, mas focando no que realmente importa para entender como funciona. Ok, vamos lá. Começando pela base então, que o material aponta bem. Os modelos de linguagem, os LLMs. Acho que o exemplo mais claro é pensar nesses chatbots comuns. A gente dá um comando tipo, escreve um e-mail para mim, e ele gera uma resposta. Com base no que ele aprendeu, né? Naquele mundão de dados. É bem um processo de input e output, assim, direto. Isso, um para um. Mas tem limitações importantes que os materiais destacam, né? Primeiro, o conhecimento deles é meio que congelado no tempo. Preso aos dados do treinamento. Não acessa, sei lá, minha agenda pessoal em tempo real ou notícias de agora. Exatamente. E o outro ponto é que são passivos. Eles reagem a um comando, não tomam a iniciativa, não fazem nada sozinhos, esperam a gente pedir. Certo. E essa limitação é aí que entra o próximo passo que os materiais exploram bastante. Os fluxos de trabalho de IA, os AI Workflows. Pois é, aqui a coisa começa a ficar um pouco mais estruturada. A gente instrui o modelo a fazer algo mais complexo, a seguir uma sequência, tipo... Como naquele exemplo que a gente viu, olha, sempre que perguntarem sobre um evento meu, consulta o Google Calendar antes de responder. Algo assim. Perfeito. Para essa tarefa específica, encontrar a data da reunião, por exemplo, funciona. Mas se a pergunta seguinte for, sei lá, e como vai estar o tempo nesse dia? Aí ele já não sabe. Exato. Porque ele só foi instruído a olhar o calendário, não a previsão do tempo. O ponto-chave aqui, que está bem claro nos materiais, é que o caminho, o fluxo, é pré-definido por um humano. Entendi. A lógica vem de fora. E eu vi um termo que apareceu bastante nas anotações. RAG, recuperação aumentada de geração. Isso se encaixa aqui? Ah, sim, o RAG é um ótimo exemplo disso. É basicamente um tipo de fluxo de trabalho. A ideia é permitir que o modelo busque informações externas antes de gerar a resposta final. Para dar uma resposta mais completa ou atualizada, imagino. Isso mesmo. E outra coisa importante sobre os fluxos de trabalho, que um dos estudos mencionou, se o resultado não ficar bom, digamos um post para a rede social que a IA gerou, ficou meio sem graça. Aí não tem jeito, né? O humano tem que ir lá e ajustar, mexer nas instruções, no prompt. Exato. A IA segue o script que a gente deu. Ela não improvisa muito além disso. Ok, faz sentido. Então, chegamos no ponto que parece ser o grande salto, né? O que os materiais mais avançados chamam de agentes de IA. Aqui a coisa fica realmente interessante. É a virada de chave. A grande diferença para um agente de IA, segundo o que a gente leu, é quando o próprio modelo de linguagem vira o tomador de decisões. Ele substitui o humano nessa função de definir os próximos passos. Nossa, e como isso funciona na prática? Pelos materiais parece que ele precisa fazer duas coisas principais: raciocinar e agir. É isso? Isso, o ciclo que chamam de REACT, né? Reason e Act. Raciocinar é pensar na estratégia, qual a melhor forma de fazer isso, que ferramentas eu preciso usar, é melhor só compilar links ou copiar os textos inteiros, planejar mesmo. E o agir é, executar o plano, ok, vou usar essa ferramenta de busca aqui, depois talvez uma planilha para organizar os dados. A IA define essas etapas intermediárias para chegar no objetivo que a gente deu lá no começo. E o mais maluco que eu vi no exemplo é que eles podem iterar sozinhos. Tipo, o agente faz o rascunho, aí pede para outra IA criticar com base nos critérios e refaz o trabalho até ficar bom, sem ninguém precisar intervir nesse ciclo. Exatamente, esse é um exemplo fantástico da autonomia. Mostra que ele pode se autoavaliar e corrigir. Outro caso interessante que apareceu foi de um agente analisando vídeos. Para achar clipes de esquiadores, né? Esse mesmo. Ele raciocina sobre o que parece um esquiador na imagem, aí age procurando isso nos vídeos, talvez até indexando onde eles aparecem, e entrega os clipes prontos.
O humano deu o objetivo final a chiifiqueadores, não o passo a passo de como procurar. Nossa, que diferença! Então, tentando resumir as ideias-chave que a gente viu nos materiais. Modelos de linguagem, os LLMs, respondem a comandos, são reativos. Isso. Fluxos de trabalho de IA seguem passos pré-definidos por humanos. Podem até usar ferramentas externas, mas o caminho está traçado. Aham, o humano define a lógica. E os agentes de IA, esses recebem um objetivo, aí raciocinam sobre a melhor forma de chegar lá, agem usando as ferramentas necessárias e podem até se corrigir sozinhos, de forma autônoma e iterativa. Exato, você resumiu perfeitamente. E o que é fascinante nisso tudo, e que vários materiais apontam como um ponto de inflexão, é essa capacidade de autonomia e decisão. A IA não só executa, ela começa a definir como executar. Isso levanta um monte de questões, né? Que novas possibilidades e, claro, desafios surgem quando a IA não apenas segue ordens, mas define ativamente os próprios passos para resolver problemas bem complexos. Fica essa reflexão, né? O que muda quando a ferramenta começa a ter iniciativa? É algo para a gente continuar observando de perto. Sem dúvida. Bom, esperamos que essa nossa análise tenha ajudado a clarear um pouco as ideias sobre esse universo dos agentes de IA. Esperamos que sim. Foi um prazer discutir isso. Muito obrigado pela companhia de todos e todas nesta exploração e até a próxima edição do Desvendando Código.